Graça e paz, amada igreja, bom estarmos juntos na casa de Deus e meditarmos na sua palavra. Eu queria que você abrisse a profeta Isaías capítulo 40. Profeta Isaías, no seu capítulo 40, nós leremos do verso 25 ao verso 31. Isaías 40, de 25 a 31. Isaías 40, 25 a 31, diz assim, a palavra de Deus, o profeta de Deus. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual, diz o santo? Levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, por Tua palavra que ilumina o nosso caminho. Luz radiante, ó Pai, na nossa vida, que nos sustenta, nos dá a guarida e herança eterna nos céus em Cristo Jesus. Ó Pai, fala ao nosso coração nessa manhã. Obrigado, ó Pai, por essas verdades aqui inscritas, a Tua palavra que nos ensina, Senhor, que nos exorta e que fala conosco. Ó Deus, fica conosco, nos guarda e perdoa os nossos pecados, ó Pai. Nós te agradecemos por esse tempo juntos, em nome de Jesus que oramos. Amém. Amados, texto bem conhecido e relembrando nessa manhã algumas verdades importantes para a nossa caminhada cristã. E eu queria pensar no esperar em Deus. Eu acho que hoje a gente tem muita dificuldade nisso. Esperar de uma forma geral, a gente já tem dificuldade. A gente tem até dificuldade de esperar um sinal vermelho abrir, né? A gente está com tanta pressa, abre. Mas de uma maneira geral, a gente tem dificuldade em esperar, em aguardar algum desfecho, em terminar alguma situação. E na vida cristã, queridos, é assim também. A gente tem, com certeza, tido essa dificuldade de esperar nesse Deus maravilhoso que fez todas as coisas e que cuida de nós. E a gente precisa sempre estar lembrando, amados, do Deus que nós temos, do Deus em quem esperamos. Quem é o Deus em quem esperamos? Esse capítulo aqui de Isaías, ele está consolando o povo que estava no cativeiro. O primeiro versículo diz, né? Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai o coração de Jerusalém, bradai, que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Consolai, consolai o meu povo. Irmãos, essa mensagem é de esperança para o povo que se afastou do Senhor. E aqui a gente precisa lembrar, a cada dia, para que a gente possa estar perto do Senhor, nos aproximar dEle, para que isso não aconteça. O povo foi cativo, ficou numa terra estranha, subjugado por nações violentas. E Deus foi ensinando, Deus foi tratando com esse povo. Mas aqui começa a restauração. Consolai, consolai. Acabou
acabou esse cativeiro, vai acabar esse tempo, vai vir redenção, vai vir libertação para o povo. E nós vemos na profecia de Isaías, também capítulo 9, e no Natal a gente já está chegando, né? Vamos relembrar isso. O povo que andava em trevas, viu grande luz. Os que estavam na região da sombra da morte, a luz raiou. E tudo isso, queridos, culmina em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. E assim é conosco hoje. Amados, pensarmos a cada dia que nós temos recebido do seu amor, a sua graça, o seu perdão, a restauração, misericórdia, vai ser assim até aquele dia, até quando estivermos com Jesus. E a essência do Evangelho é exatamente essa questão de esperança. Colossenses vai nos dizer: Cristo em nós, a esperança da glória. Então, irmãos, a cada dia nós precisamos lembrar e confiar nesse Deus em quem nós esperamos. Ele é fiel em suas promessas, amados. Ele é fiel em suas promessas. E nós precisamos a cada dia nos aproximar dele, para que a gente possa, nesse caminhar tão difícil da nossa vida, do nosso mundo, do que está ao nosso redor, das aflições que passamos, das perdas que enfrentamos, esperar no Senhor. Esperei confiantemente no Senhor, Ele se inclinou para mim. Quantas expressões do salmista, queridos. Nossa alma espera no Senhor, o nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Amados, vamos pensar um pouquinho nessa manhã no Deus em quem esperamos, porque nós precisamos totalmente desse Deus, queridos. Nós precisamos do consolo, nós precisamos renovar as nossas forças, nós precisamos de ajuda, nós precisamos de apoio, nós precisamos de sabedoria, nós precisamos de paz, nós precisamos de direção, nós precisamos de descanso, nós precisamos de esperança. Tudo isso, meus amados, está em Deus. O salmista vai dizer no Salmo 62, somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Quem é esse Deus, amados, em quem esperamos? E há uma ideia aqui, que o nosso Deus, amados, é incomparável. Versos 25 e 26, a quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual, diz o santo. Ele está falando aqui para o povo: levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas. As estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Esses dias eu estava vendo alguns áudios e vídeos do Adalto Lourenço. Está com Jesus já, está lá, nas estrelas lá. Como ele estudou aquilo, como ele falava de uma maneira tão firme aquilo sobre os astros, sobre as estrelas. Ele trabalhou na NASA. E ele mostrava tudo aquilo no Deus maravilhoso que nós temos. Amados, as estrelas estão bem contadas, cada uma tem o seu nome. Todas elas. Esse Deus, amados, é um Deus maravilhoso. Esse foi o mandato que Ele nos deixou, o mandato cultural. Quem está vindo na escola dominical está pensando aí, né? Da criação de Deus, para que a gente possa esperar nele, para que a gente possa obedecê-lo e adorá-lo, olhando para a sua criação, olhando para tudo que Ele criou, para tudo que Ele deixou para nós. Então, amados, o nosso Deus é incomparável. E o profeta, ele faz a sua ênfase aqui no Deus Criador. Quem criou todas essas coisas? Verso 12 do
Capítulo 40, quem na concha da sua mão mediu as águas, tomou a medida dos céus, a palmos. Irmãos, ele vai descrevendo a maravilhosa criação de Deus, quem Deus é, o soberano Criador de todas as coisas, deste universo. Amados, todo dia nós podemos olhar para a criação de Deus, e podemos contemplá-la, e podemos louvar, e com toda certeza de fé, amados, esperar nesse Deus maravilhoso. Nosso Deus é incomparável. Ao longo da história, nos registros da palavra, nós vemos a expressão sobre quem Deus é. Ele é mais temível do que todos os deuses. Salmo 96, ele se inclina para ver o que se passa. Que maravilha essa expressão. Deus se inclina para ver o que está acontecendo comigo e com você. Salmo 113, Ele é o meu pastor, Salmo 23, Ele é a minha luz, Salmo 27, Ele é o meu refúgio e fortaleza, Salmo 46, Ele é o meu libertador, Salmo 18, Ele é o nosso auxílio e escudo, Salmo 33, amados, nosso Deus é incomparável, não há outro como Ele. E hoje, queridos, esse Deus maravilhoso fala conosco, através da criação, através da sua palavra, a revelação especial de Deus. A lei do Senhor é perfeita, não falta nada. Amados, isso deve nos levar a esperar nele a cada dia, a ficar em paz, a descansar no meio das tribulações que a gente enfrenta. O nosso Deus é incomparável. Ele é a expressão, Jesus Cristo, expressão exata do ser de Deus. Ele veio e habitou entre nós. O coral cantou aqui, por amor. Por amor. E isso tudo culmina realmente em Jesus. Então, Ele é o nosso Deus maravilhoso, o Emanuel é o Deus conosco, é o maravilhoso conselheiro. Amados, Ele é o nosso tudo. Não há em quem esperar, não há em quem se abrigar nesta vida, amados, se não for em Deus, por meio de Cristo Jesus. Então não adianta a gente buscar soluções, a gente se agitar muitas vezes em questões dessa vida, mas sim esperar em Deus. Nós esperamos na sua graça, nós esperamos na sua misericórdia, nós esperamos na sua providência, nós esperamos no seu consolo, nós esperamos na sua atuação poderosa, nós esperamos naquilo que Ele é capaz de fazer, muito mais do que nós pedimos ou que nós pensamos. É assim que nós esperamos em Deus, nesse Deus maravilhoso que é o nosso tudo. Então, queridos, nossa missão na esperança em Deus, sabe o que é? Falar da sua glória, cantar da sua glória, expressar a sua glória, amá-lo, obedecê-lo, fazer a sua vontade, que é boa, agradável. Isso até aquele dia que estaremos juntos com Jesus. Não se esqueça, amado, nosso Deus é incomparável, temível mais que todos os deuses. Mas há uma segunda verdade aqui, que o nosso Deus, queridos, Ele se importa conosco, por isso nós podemos esperar nele. Aí os versos 27 a 30, por que, pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor. O povo que estava distante de Deus, Deus permitiu que eles fossem escravizados ali, e eles começam a levantar, Senhor, meu direito passa desapercebido, Senhor, o que está acontecendo? E aí vem a resposta do Senhor, não sabes, não ouviste, que o eterno Deus dos fins da terra não se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu
entendimento, faz forte ao cansado. Imagina como estava o povo de Israel ali, queridos, cansados, fatigados. Há um salmo que retrata, né? Que eles pedindo as canções, canta suas canções aí, canta suas músicas aí. Mas eles nem isso podiam fazer. E eles diziam, como é que nós vamos cantar as canções nossas em terra estranha? Irmãos, longe de Deus não há louvor. E aí quando olhamos o Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, o que aconteceu? A nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. A restauração, queridos, traz o louvor. Então nós precisamos louvar a Deus sempre, porque nós somos restaurados e perdoados, redimidos no nome de Cristo Jesus. Amados, Deus se importa conosco. Então a queixa de Israel no cativeiro era exatamente essa: o Senhor não se importa conosco, o Senhor nos abandonou, o nosso direito passa despercebido, onde está o Senhor? Essas perguntas geralmente a gente faz para Deus, né? Deus, o que aconteceu? Cadê o meu direito? Meu direito passa despercebido. Mas a palavra, Ele dá a resposta aqui. Você não sabe? Eu não me canso. Não se pode esquadrear o seu entendimento. E Ele diz, faz forte ao cansado. Mas o tempo de Deus, Ele traz restauração. Tenha plena certeza disso. Na caminhada, na vida cristã. Então é na plenitude do tempo. Então o que Isaías está falando aqui, para o povo, da boca de Deus, chegou esse tempo. Vocês estão redimidos, vocês estão perdoados. Consolai, consolai. Passou esse tempo. Queridos em Jesus, passou esse tempo. Nós estamos redimidos, nós estamos salvos, nós estamos seguros nas mãos de Deus. E é por isso que nós podemos esperar nele. É por isso que nós podemos esperar nele. Então, na plenitude do tempo, diz o texto, Gálatas enviou Jesus. Então, amados, Ele sempre intervém, Ele sempre se manifesta, Ele sempre atua poderosamente em graça, misericórdia, providência. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele cumpre as suas promessas. Ele é fiel em suas promessas. Então, falar da esperança, amados, é falar das promessas de Deus. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, para restaurar, para purificar. E a história segue. Porque daí vem Ciro, o libertador, e vai libertar esse povo. E aí que eles vão cantar, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Então chegou esse dia e eles começam a cantar. Eles começam a louvar a Deus. Então, irmãos, a esperança, ela tem a ver com o quando. Quando, Senhor? Então tenha plena certeza. Nós temos muitos quandos aí na nossa caminhada. E Deus certamente vai dando os desdobramentos. Ele certamente vai escrevendo a nossa história. E Ele certamente vai nos dando consolo. Ele certamente vai nos restaurando, vai trabalhando a nossa própria vida, vai nos disciplinando. Porque Ele nos ama profundamente. Então o nosso Deus se preocupa conosco. O nosso Deus, Ele se importa conosco. Ele se importa conosco. Então, amados, hoje nós temos o Espírito Santo que Jesus deixou, Consolador. Consolador é aquele que está aqui, ó, do lado, viu? Ombro a ombro. Ombro a ombro, esse é o sentido da palavra. Está bem do lado.
e está seguindo conosco, Ele se importa conosco, por isso a gente pode esperar nele, queridos. E o nosso Deus, termino aqui, o nosso Deus nos chama a esperar nele. E aí os versos finais nos dizem, né? Os jovens se cansam e se fatigam. Até os jovens se cansam. A gente olha aí os jovens na sua força e tal, eles se cansam também, se fatigam. Mas ele diz, verso 31, queridos, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, correm e não se cansam, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amados, o significado dessa expressão do profeta é muito profundo. Ele diz aqui que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, trocam as suas forças. É mais ou menos assim, como se eu e você trabalhássemos juntos, em dupla, mas a gente vai meio que revezando, né? Ó, você trabalha um pouquinho, eu descanso, depois o outro trabalha um pouquinho, você descansa. Mas com Deus, amados, sabe o que ele está querendo dizer aqui? Há uma troca permanente. Deus vai trabalhar por mim e por você, e eu vou descansar. Deus trabalha por mim permanentemente, em todo tempo, em todo instante, e eu passo a descansar. O meu trabalho, sabe qual vai ser, queridos? Descansar nele. Isso quer dizer, aqueles que esperam no Senhor renovam, trocam as suas forças. E o profeta Isaías, no mesmo livro, aqui no capítulo 64, preste atenção, verso 4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. É assim, amados, esperar em Deus. Deus está trabalhando por mim e por você. E o nosso trabalho é descansar. Um corinho antigo, né? É meu, somente meu, todo trabalho, teu trabalho é descansar em mim. Agostinho, certa vez, disse assim: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não descansar em ti. Então o nosso coração, queridos, vai estar sempre inquieto, enquanto nós não descansarmos em Deus. Eu queria que você pensasse nessa manhã, nós pensássemos, queridos, dessa espera em Deus. Então vamos deixar Deus trabalhar e a gente espera. Vamos passar a descansar. Vamos parar muitas vezes com a agitação, né? A gente fica agitado. A gente fica ansioso. E aí a gente até precisa tomar os remedinhos, sabe? Tem que tomar mesmo. Mas a nossa vida espiritual, queridos, vamos deixar de ser, talvez, muito agitados, muito estabanados, mas aprender a esperar mais em Deus. Certamente, nosso Deus é um Deus incomparável, que se importa conosco e que nos chama a esperar nele. Então vamos pensar nisso, amados. Há um Deus que cuida, há um Deus soberano, há um Deus que está cuidando de todas as coisas, de cada detalhe. Eu e você, nós sabemos muito bem disso. Se cada um agora pudesse levantar aí e dar o seu testemunho, com certeza. Eu ficar até a noite aqui. Mas, só para a gente lembrar, amados, esperar em Deus, descansar nele, porque Ele é esse Deus maravilhoso,
que cuida de nós, que está presente a cada momento da nossa vida. Deus abençoe, Deus nos fortaleça, Deus abençoe a sua palavra. Amém, irmãos.